A aparição misteriosa de um OVNI, um objeto voador não identificado nos anos 1950, colocou o Espírito Santo, mais especificamente a Ilha da Trindade, nos holofotes do mundo inteiro. Flagradas pelas lentes do fotógrafo baiano Almiro Baraúna, as imagens do suposto disco voador marcariam a história do Estado com teorias conspiratórias e pintadas de contradições. Convidado pela Marinha do Brasil para participar de pesquisas oceanográficas na Ilha da Trindade, no litoral capixaba, realizando fotografias submarinas, Almiro Baraúna, então com 42 anos de idade, haveria captado, a bordo do navio escola Almirante Saldanha, 4 imagens de uma nave discoide sobrevoando a ilha. O filme foi revelado na enfermaria do navio, improvisada como laboratório, mas devido às dimensões reduzidas dos negativos, a suposta nave não pôde ser visualizada por nenhum dos presentes, apenas um ponto foi percebido. Dias após o desembarque no continente, Baraúna apresentou à imprensa fotografias positivadas e ampliadas, alegando serem do tal objeto, e o caso ganhou repercussão internacional. Até hoje as fotos são consideradas autênticas por muitos pesquisadores do Brasil e do exterior, apesar de um detalhe. Em 2 fotos, a imagem do disco é idêntica, só que de cabeça para baixo. Ficou curioso? Então continue aqui, na Hora do Medo. Eu sou o Sidney Góes. Se inscreva no canal, deixe seu like e vem comigo que no caminho eu te explico. Pouco depois do meio-dia do dia 16 de janeiro de 1958, uma série de fotografias foi tirada de um navio ancorado próximo à Ilha da Trindade, a aproximadamente 650 milhas da costa do Brasil. O fotógrafo, um brasileiro chamado Almiro Baraúna, alegou ter visto um objeto cinza escuro a se aproximar da ilha, voar atrás do pico de uma montanha e então virar e voltar por onde veio, desaparecendo em alta velocidade no horizonte. O objeto brilhava e estava rodeado por uma névoa verde e exibiu um movimento ondulante, mudando a uma posição inclinada enquanto passava sobre a ilha. A bordo do navio com Baraúna estavam outros 300 membros da tripulação e alega-se que em torno de 50 deles teriam visto o objeto. O caso está bem documentado e há vários bons livros de referência ao leitor para um relato completo dos eventos. As imagens da Ilha da Trindade foram selecionadas recentemente como um dos 19 casos de OVNIs em um relatório enviado a vários oficiais do governo de alta posição. O relatório procura chamar a atenção deles à melhor evidência disponível para a existência de naves extraterrestres. De fato, o consenso geral dos investigadores hoje é que as fotografias podem mostrar uma genuína nave alienígena. Entretanto, nem todos os investigadores do caso acreditam que as fotografias fossem tão convincentes. Em 1959, o astrônomo de Harvard, Donald Menzel, pensou que o objeto das fotografias era simplesmente uma aeronave vista através da névoa, embora ele posteriormente tenha revisado sua opinião, afirmando que elas eram provavelmente imagens de um modelo de disco voador que Baraúna havia sobreposto em fotografias comuns da ilha. O relatório do Adito Naval dos Estados Unidos sobre o caso, submetido ao projeto Blue Book, a investigação da Força Aérea Americana sobre o fenômeno OVNI, também concluiu que as fotografias foram forjadas, e o painel Blue Book subsequente apoiou esta conclusão. Um fator determinante em muitas destas condenações era a credibilidade do próprio Baraúna. Ele tinha sido conhecido por produzir falsas fotografias, não exclusivamente de OVNIs, e alguns anos antes havia mesmo escrito um artigo mostrando como uma famosa fotografia de OVNI tirada alguns anos mais cedo poderia ter sido forjada. As fotografias foram examinadas por numerosas organizações ao longo dos anos e quase todas elas concluíram que as fotografias foram forjadas. Eles estimaram que o objeto teria mais de 50 pés de diâmetro e concluíram que estava a uma vasta distância do fotógrafo. Baraúna tirou 6 fotos no total, mas o suposto disco não apareceu em 2 delas, aparentemente por causa dos empurrões e excitação geral dos marinheiros testemunhando o evento.
Por conta da grande repercussão da época, muitas teorias começaram a surgir, sobretudo aquelas que desacreditavam Baraúna. Além de alguns tripulantes terem negado que viram o objeto, o fato do fotógrafo ter feito a revelação sozinho levantou a desconfiança da mídia. A principal hipótese era de que Baraúna teria levado o filme para casa, sem a fiscalização dos militares, e adulterado o material. Uma matéria do jornal o Globo, no mesmo ano de 1958, também pesou contra o fotógrafo. É possível constatar que o próprio veículo tentou induzir o leitor a acreditar que tudo não passava de uma farsa, com a manchete: "O fotógrafo estava a só quando revelou o filme". Almiro Baraúna nunca confirmou publicamente se fraudou as imagens ou não. Nas diversas entrevistas para a imprensa, ele deu detalhes minuciosos de como conseguiu flagrar o disco voador e descreveu passo a passo a técnica utilizada na fotografia. Ele conta inclusive que alguns filmes até foram perdidos, pois durante a euforia do momento focalizou a câmera apenas no mar. Cerca de 50 anos depois da divulgação das fotos, o programa jornalístico Fantástico da TV Globo revisou o caso e fez a entrevista exclusiva com Emília Bittencourt, amiga de Baraúna, em 2010. Na ocasião, ela contou que ouviu da própria boca do fotógrafo que as imagens foram forjadas, ou seja, era uma montagem. Ele faleceu no ano de 2000. Ele pegou 2 colheres, juntou e improvisou uma nave espacial e usou de ponto de fundo a geladeira da casa dele. Ele fotografou na porta da geladeira um objeto com a iluminação perfeita, porque ele calculou tudo e não era bobo. Ele ria muito, disse Emília ao Fantástico. O acervo de Baraúna está com uma sobrinha dele, que não quis gravar a entrevista, mas confirmou a fraude. Apesar disso, muitas pessoas até hoje não aceitam essa versão e acreditam na veracidade das imagens. Mas você também acredita no OVNI da Ilha da Trindade?